Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos presentes aqui nessa noite. As crianças poderão, nesse instante, sair com o nosso querido irmão presbítero Lucas, que estará já se dirigindo ali para a porta lateral. Que Deus abençoe esse tempo que os nossos pequeninos também receberão a instrução da palavra de Deus. Nós já estamos há alguns domingos expondo nos cultos da noite a primeira carta de João, e mais uma vez nessa noite, com o auxílio do Senhor, com a iluminação do seu Santo Espírito, vamos meditar nesta carta. E eu quero iniciar lendo com vocês 1 João capítulo 2, versos 7 a 11. Mas como o tema, o assunto desse trecho, ele se repete em mais dois outros lugares dessa carta, eu vou sintetizar lendo daqui a pouco mais dois trechos da carta, da primeira carta de João, sobre o mesmo assunto que vamos tratar agora aqui. 1 João, capítulo 2, versos 7 a 11. Louvamos a Deus também pela vida dos nossos jovens e adolescentes que estão retornando agora para São Paulo. Dentro acho que de alguns minutos, talvez no máximo uma hora, eles já estarão por aqui, mas cheguei um pouquinho antes para estar com vocês aqui no culto, mas foi uma bênção o acampamento da nossa querida mocidade. Um tempo muito precioso ali, quase 80 pessoas participando, e depois os próprios filhos de vocês, netos, darão testemunho do que eles vivenciaram lá nesses 4 dias. Acompanhe a leitura, amados irmãos, 1 João, capítulo 2, dos versos 7 a 11. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Oremos mais uma vez, igreja. Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. E neste momento nós queremos pedir a Tua iluminação do Teu Santo e Divino Espírito ao Teu servo para expor esse trecho da Tua palavra nesta carta à Tua igreja. E para a Tua igreja também entender o ensinamento do Senhor nessa noite. Ó Deus, continua falando ao nosso coração, como o Senhor tem falado aqui, todas as vezes que a Tua palavra tem sido ministrada neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das marcas do verdadeiro cristão é o amor. Se tem algo que nós precisamos trazer como uma marca, uma credencial de um verdadeiro discípulo de Jesus, é o amor fraternal. Alguns textos que servem de apoio para a mensagem dessa noite já foram lidos, melhor dizendo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O texto também na primeira carta de Pedro, onde Pedro diz que nós devemos ter amor fraternal uns para com os outros. Mas ainda que nós tenhamos tantas passagens nas Escrituras falando desse tema, deste assunto, como é necessário sempre voltar às palavras de Deus para receber orientação e instrução sobre como estamos nos relacionando uns com os outros, como povo de Deus, como família da fé, em relação ao amor fraternal. É por isso que nós já falamos aqui, na palavra que eu preguei na introdução dessa carta, que João, combatendo falsos pregadores, hereges que estavam surgindo nos seus dias, na época em que esta carta fora enviada às igrejas, ele está combatendo e fazendo da mesma forma um teste doutrinário, um teste moral e um teste social para com aqueles discípulos de Jesus. E dentro desse teste social está esse assunto sobre o amor fraternal.
Quando nós lemos aqui, logo no início, essa expressão amados, é uma das maneiras carinhosas que João utiliza na sua carta. Nós já vimos isso. Ele gosta de usar a expressão filhinhos, ele gosta de usar muito essa expressão amados, irmãos. João, o apóstolo do amor, então, demonstra um carinho para com as ovelhas, para com aqueles que haveriam de ler essa carta. E ele começa dizendo que vai apresentar não um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que já tinha sido anunciado a eles. Mas quando chegamos no verso 8, parece-me que ele está se contradizendo, porque ele disse que o mandamento é antigo, é a palavra que eles ouviram, mas ele agora escreve um novo mandamento. O que na verdade João está fazendo aqui foi o que o nosso Senhor Jesus também fez no Sermão do Monte. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ampliou o conceito de amor, porque nós temos lá em Levítico a palavra de Deus dizendo para nós: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o Senhor Jesus diz: que vantagem tem você amar apenas quem te ama? E Jesus nos exorta no Sermão do Monte que nós devemos amar até os nossos adversários, os nossos inimigos. Então a ideia de que João está apresentando um novo mandamento é a partir do antigo. Não é que é algo novo que está substituindo, mas é algo que está sendo ampliado na compreensão do que vem a ser este mandamento do Senhor: ame o seu próximo como a si mesmo. E João é muito prático, porque ele vai tratar algumas questões aqui que tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida no que tange a amar o seu irmão, a sua irmã. Então, quando aparentemente parece ter uma contradição, porque ele diz que não está apresentando um novo mandamento, mas sim o mandamento antigo, que é o texto já conhecido, ele agora está dizendo que ele está trazendo um mandamento novo, mas ele está trazendo uma ampliação da compreensão do que vem a ser amar uns aos outros. Por isso, a palavra de Deus nessa noite e nos outros textos que eu lerei na sequência vai nos exortar como que é o comportamento de quem ama e como que é também o comportamento de quem não ama o seu irmão. E o texto então chega para nós no versículo 9 e afirma: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão até agora está nas trevas. É forte, não, irmãos? Mas é a palavra de Deus quem está dizendo. Se alguém odeia ao seu irmão e diz estar na luz, segundo as Escrituras, ele permanece nas trevas, ele não está na luz. Ou seja, nós não devemos brincar com um assunto tão sério como esse. Essa é uma marca que o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus precisa trazer. Aquele que ama, diz o verso 10, o seu irmão, este sim permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas ele reforça: aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas. E olha só, uma coisa puxa a outra, né? Um abismo chamando outro abismo. Ele não só está nas trevas, como ele anda nas trevas e ele não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, às vezes, a gente vê no nosso relacionamento horizontal pessoas dizendo assim: eu amo a Deus, eu sirvo ao Senhor, mas eu não suporto fulano de tal. Nós tivemos um problema no passado, seja recente ou não, e nunca mais nos conversamos. Frequentamos até a mesma comunidade, a mesma igreja, mas não nos falamos mais. Amados irmãos, esse comportamento não agrada ao nosso Deus. Sobretudo essa palavra que é tão forte: ódio. Aquele que odeia o seu irmão. E um grande paradoxo para nós é que o ódio, ele brota da onde, irmãos? Do mesmo lugar que deve brotar o amor, do nosso coração. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Nós precisamos realmente pedir que o Senhor visite o nosso coração constantemente, que o Senhor nos sonde e prescrute as motivações da nossa alma, do nosso coração, para que realmente nós não venhamos a incorrer neste grave erro de odiar o nosso irmão. Então, segundo esse trecho que nós estamos aqui meditando nessa noite, quem odeia o seu irmão, ao invés de amá-lo, está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe que direção que ele deve seguir, porque os seus olhos estão vendados, estão cegados. Muitas vezes nós percebemos que algumas pessoas sofrem por brincarem com esse assunto. Muitas pessoas estão com dificuldades para liberar perdão, para perdoar o seu irmão.
Estávamos lá no acampamento falando sobre intimidade com Deus, com os nossos jovens e adolescentes. E ao falar com eles sobre oração, nós estávamos meditando sobre o modelo que Jesus deixou para nós, que é a oração do Pai Nosso. E há um trecho na oração do Pai Nosso muito sério, não tem, irmãos? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você ler depois lá em Mateus capítulo 6, você verá que depois que o Senhor termina a oração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, ele continua o texto e diz assim: se você não perdoar aqueles que te ofendem, tampouco vosso Pai vos perdoará. Há muitas pessoas que estão criando no coração raízes de amargura, de ódio, estão se afastando do seu irmão. E nessa noite, através dessa passagem, Deus está nos exortando que se você odeia o seu irmão, você está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Mas vejam comigo no capítulo 3. João vai retornar a este assunto, mostrando agora um outro aspecto perigosíssimo também em relação àqueles que odeiam os irmãos. Versículo 15 de 1 João capítulo 3. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Os irmãos já pararam para pensar sobre isso? Se você estudar as leis do Código Penal brasileiro, talvez você não vai encontrar nenhuma lei lá que diga de alguém que foi preso por não amar o seu irmão. Ou de ser enquadrado em alguma lei que diga, você é assassino, cometeu assassinato por não amar o seu irmão. Mas mais do que o Código Penal brasileiro, nós temos a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. E ela está afirmando aqui, irmãos, ela não está colocando como uma hipótese, ela está declarando com todas as letras que quem odeia o seu irmão é assassino. Eu sei que é forte, assim como é forte a primeira declaração: aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, nele não permanece a luz. E agora ele está ainda descendo um pouco mais nessa questão, declarando que quem odeia o seu irmão é assassino. E ele declara que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E ele continua aqui nesse capítulo, a partir do verso 16, fazendo uma declaração muito linda. Por isso nós não temos desculpas, irmãos, porque não amamos o nosso irmão, mesmo que ele nos ofenda, que ele nos fira. É claro que precisamos viver numa atmosfera em que ambos estejam dispostos a se perdoarem, a se reconciliarem. E o verso 16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Interessante, irmãos, que o Senhor Jesus é o nosso modelo maior em todos os aspectos da vida cristã. Mas ele deixou para nós o exemplo. Quando Paulo, escrevendo aos Efésios, vai falar do papel do marido e da esposa, mas sobretudo no papel do marido, ele diz que, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. E como foi que Cristo amou a igreja, irmãos? Ele se entregou por ela de forma sacrificial e voluntária. E quando você termina aquela descrição lá de Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Irmãos, nós fomos alcançados por esse amor maravilhoso, por essa graça bendita. Nós fomos alcançados pela misericórdia do nosso Deus. Nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Daqui a pouco eu vou ler esse texto. Portanto, nós não temos desculpas para dizer assim: pastor, eu não consigo amar aquela pessoa. Eu até entendo, e muitas vezes pessoas precisam de ajuda, de orientação pastoral, de um aconselhamento, porque às vezes viveram no passado experiências amargas, alguns traumas, e às vezes ela tem de fato sim alguma dificuldade de expressar amor ou até de se reconciliar. Mas quando nós lemos a palavra de Deus declarando que quem odeia o seu irmão anda nas trevas, que quem odeia os seus irmãos é assassino, e que no amor nós devemos aprender que Cristo deu a sua vida por nós, expressando no sentido mais superlativo da palavra o que verdadeiramente significa amar. O Senhor Jesus nos amou a despeito do que somos e do que fazíamos. Mas o texto continua: nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Será que nós vivemos essa atmosfera onde eu estou disposto
a me sacrificar em favor do meu irmão, da minha irmã. Irmãos, nós precisamos resgatar isso em nosso meio. Como é gostoso quando você está na igreja, como está acontecendo aqui nessa noite, e podemos ter certeza que o amor do Pai está entre nós, que Ele se manifesta na pessoa de Jesus. Quando Romanos 5 foi escrito lá, com o apóstolo Paulo diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Se tem uma coisa que eu e você, que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, jamais poderemos dizer eu não tenho condição de amar, porque eu não tenho amor no meu coração. Com o seu amor próprio você não amará ninguém, mas com o amor de Cristo, que foi derramado no seu coração, você é capaz de amar até o seu pior inimigo. Porque as Escrituras afirmam isso. Eu não estou dizendo que seja fácil praticar esse mandamento do Senhor, mas é necessário trazer essa marca, essa credencial na nossa vida que autentica que somos verdadeiramente cristãos e somos discípulos de Jesus. Mas o nosso amor não pode ser só da teoria, irmãos. Olha só o que nos diz o verso 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode nele permanecer o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Mais do que falar, é necessário praticar, irmãos, é expressar o amor. Graças a Deus, nós vivemos numa igreja em que quando tomamos conhecimento de pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades, a igreja socorre. Temos os nossos queridos oficiais da junta diaconal, temos as nossas irmãs do ministério da SAF, temos a igreja como um todo, às vezes até irmãos no anonimato, nem querem que os seus nomes sejam revelados, estende a mão para o aflito, socorre uma família necessitada. E por que é que nós devemos fazer isso, igreja? Porque nós somos a comunidade do amor, nós somos a família de Jesus e nós devemos expressar amor de fato e de verdade. Porque seria um contrassenso alguém te procurar e falar assim: olha, estou passando uma dificuldade, e você simplesmente dizer assim para ela: eu vou orar por você. Orar é bom, muito bom. Talvez seja o primeiro passo que você deva dar, mas não fique apenas nesse passo. Quantas vezes você fala assim: eu vou orar para que Deus resolva o seu problema? E se você for a resposta da oração daquela pessoa? E se o problema que aquela pessoa está padecendo, você pode ajudá-lo? Às vezes ele está precisando de uma coisa básica, que você tem uma meia dúzia na sua casa e você não pode ir lá e tirar da sua própria despensa e ajudar aquela pessoa que está necessitada. Nós precisamos, irmãos, expressar o nosso amor nas mínimas coisas e também nas máximas, mas fazendo isso para a glória e louvor do nosso Deus. Então, nesse segundo texto, ele fala de forma negativa aqui: quem odeia o seu irmão é assassino. Ele apresenta para nós o que consiste o verdadeiro amor, que é a manifestação do amor de Cristo, quando Ele dá a sua vida em resgate da nossa. E Ele diz que eu tenho que ter essa mesma disposição para com o meu irmão, com a minha irmã, que eu não posso amá-lo apenas de boca, de língua, mas o meu amor deve ser de fato e de verdade. Mas eu vou com você agora para o capítulo 4, e a partir do verso 7, ele também vai expandir um pouco mais este conceito, que é uma marca que o verdadeiro discípulo de Jesus precisa trazer, que é a marca do amor. Ele diz aí no verso 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqui nós temos uma afirmação extremamente importante. De onde procede o amor, irmãos? O amor procede de Deus. E se você continuar a leitura, ele vai falar, não só procede, Deus em essência é amor, faz parte dos seus atributos. Deus é amor. E por isso, irmãos, aqui é uma marca: se você realmente é de Jesus, se você nasceu de novo, é impossível você não viver nessa atmosfera de amor. Por isso que ele diz assim, que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós sabemos, irmãos, que novo nascimento é um trabalhar do Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos vendo em muitas igrejas, muitos religiosos, muitas pessoas que até gostam de estar no ambiente religioso, mas que ainda não passaram pelo novo nascimento,
pela transformação genuína do Evangelho. E quando um homem e uma mulher, ele é alcançado pela graça, ele pode experimentar na sua relação, ainda que ele talvez fosse uma pessoa raivosa, iracunda, uma pessoa de pavio curto, uma pessoa que não levava desaforo para casa, uma pessoa que por qualquer situação já estava brigando e discutindo, aquela pessoa, ela recebe da parte de Deus o bálsamo do amor, o revestimento para que ele possa amar os seus e amar o seu semelhante. Por isso que aqui mostra para nós a característica também de que quem ama é nascido de Deus. Então vocês estão vendo que nessa noite Deus está mostrando para nós o que nós não devemos ser, mas está também afirmando o que devemos fazer. Quem odeia o seu irmão está nas trevas. Quem odeia os seus irmãos é assassino. Mas nosso amor deve ser de fato e de verdade, não só no campo teórico, mas principalmente na prática. Somos nascidos de Deus, então temos que amar. Não é uma opção. Me perdoe pela liberdade de falar isso para vocês, mas você não pode, nessa noite que está ouvindo essa mensagem, ficar em silêncio aí, enquanto você acompanha a pregação, e dizer assim: eu amo se eu quiser, pastor. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Se eu não quiser, eu não vou amar. Mas, meu querido, se você é de Jesus, você tem que amar. Você deve manifestar e expressar o seu amor em todos os seus relacionamentos. Daqui a pouco você vai ver por que isso é tão sério, por que isso é tão grave. O texto continua: aquele que não ama, agora vai mostrar o lado oposto, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus, verso 9, em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação, que diz assim, tornou-nos propício a Deus, porque Deus derramou a sua ira, a sua justa ira sobre o seu Filho na cruz. Fomos justificados, irmãos, por isso hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. O Senhor Jesus nos tornou propício na presença do Pai. O véu se rasgou de alto a baixo. Nós temos acesso à presença de Deus. Fomos alcançados por esse amor. Esse amor que nós não conseguimos muitas vezes compreender a sua largura, a sua altura e a sua profundidade. Se você é nascido de Deus, se você conhece a Deus, você sabe que não foi você que amou Deus primeiro, mas você é fruto do amor dele na sua vida. Daqui a pouco nós vamos ler um versículo, até eu já vou adiantar aqui para vocês, que é o verso 19. Aliás, eu queria te convidar para ler comigo esse versículo. 1 João 4,19. Vamos ler? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mais uma vez. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Não pense você que você ama assim de livre e espontânea vontade. Eu sou uma pessoa muito amorosa, pastor. Eu tenho amor para dar e vender. Infelizmente o pecado afetou essa área na nossa vida. Nós só conseguimos amar o nosso próximo, até aquela pessoa que nos persegue, porque Deus derramou o amor dele em nós, porque nós fomos alcançados pelo seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E ele expressou o seu amor por nós da melhor forma possível. Nós muitas vezes não atentamos para isso. Algumas passagens da palavra de Deus vão como que ficando assim, um tanto que obscurecidas, porque já lemos tanto. O que eu vou aprender mais sobre o amor de Deus pelos seus filhos? Eu estou aqui nessa noite podendo trazer essa palavra ao seu coração, e você está aqui podendo acompanhar a mensagem, prestar esse culto a Deus como estamos fazendo, porque fomos alcançados por esse amor. Ele nos amou primeiro. Não se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Se você pode amar os seus, é porque ele te amou primeiro. É porque ele manifestou da forma mais graciosa e profunda lá na cruz o quanto ele te ama. E essa mensagem nós precisamos levar para as pessoas. Quantas pessoas estão carentes de amor, não só carentes de amor de pai, de mãe, de filho, de marido, de mulher, também porque acaba sendo um efeito colateral da ausência do amor de Deus na vida dessas pessoas. E nós temos esse amor. Nós nos amamos porque ele nos amou primeiro. Não combina com a igreja do Senhor Jesus, não combina com a noiva de Cristo, uma comunidade onde um irmão está tentando destruir o outro. Tem um texto lá em Gálatas que é muito interessante.
É um pouco forte, porque Paulo ali, quando ele está escrevendo aos Gálatas, alguns chegam a dizer que parece que Paulo estava um pouco mal-humorado, porque Paulo vai ter que exortar aos irmãos da região da Galácia. E quando chega no capítulo 5, que ele vai falar que devemos praticar a lei baseado no amor, ele diz assim: se vós, porém, vos mordeis uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Aí você vai dizer assim: pastor, tem irmão que morde irmão? É forte, não é? Paulo usou uma expressão forte, dizendo: eu nunca vi falar na igreja de um irmão que arrancou um pedaço do outro. Aí tem gente que diz assim: pastor, eu nunca arranquei, mas vontade não faltou. Devemos tomar cuidado, irmãos. Como está o seu amor para com o seu irmão? É uma pergunta também para você fazer um diagnóstico diante de Deus. Há alguém do seu convívio que você está precisando exercitar o amor? Alguém aqui da nossa querida Igreja Presbiteriana da Lapa, que de repente a pessoa nem sabe que você ficou magoado com ela. Você sabe que isso pode acontecer? Às vezes uma brincadeira, um comentário a pessoa fez e ela não se deu conta que ela te feriu. E é interessante que se você vai analisar Mateus capítulo 18, o que Mateus 18 diz? Se o teu irmão pecar contra você. Mas normalmente a gente diz o quê nas nossas relações sociais? Vai lá falar com ele. Eu não, foi ele que me ofendeu. Foi ele que me entristeceu. Ele é que venha falar comigo. Se ele me procurar, quem sabe eu até posso pensar se eu vou perdoá-lo. Mas é isso que está escrito no Evangelho? O que está escrito lá é que se o teu irmão pecar contra você, a iniciativa tem que ser sua. E você lembra de alguém quando você faz isso? Quem foi que tropeçou, o homem ou Deus? E quem foi que tomou a iniciativa? O ofensor ou o ofendido? Não foi Deus que veio ao nosso encontro? Não foi Deus que te amou? Mas não fomos nós que ofendemos a Deus? E nós devemos imitar o nosso Senhor. Nós devemos procurar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos feriram, consciente ou não consciente. E a palavra de Deus dá toda a regra. Se você ouvir com ele, conversar e ele entender, ganhaste o teu irmão. Se porventura ainda ficar aquela questão meio litigiosa entre você e ele, chama duas pessoas, dois amigos em comum, dois irmãos, porque aí vai ter o testemunho desses irmãos. Só em terceiro e último caso que o assunto é levado à igreja, no caso da nossa amada igreja, ao presbítero, ao conselho e aos pastores, para que esse irmão seja admoestado na palavra, que ele precisa amar aquela pessoa que o feriu, que ele precisa perdoar. Então, amados, o texto ele vai mostrando para nós. Versículo 11 diz para a gente: amados, se de tal maneira nos amou, devemos também nós amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos, verso 13, que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Você tem permanecido em Deus? Lembrando de João capítulo 15, que Jesus declara: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está ligado em mim, esse dá muito fruto. E quando você começa a ler João capítulo 15, chega um dado momento ele diz assim: permanecei no meu amor. Você permanece no Senhor? Você pode nessa noite dizer assim: eu tenho permanecido no meu Deus. Eu tenho vivido para agradar ao meu Deus. Mas enquanto é assunto de amar alguém, pastor, eu não amo. Eu não vou nem entrar na questão relacional, marido e mulher. Nós tivemos recentemente o jantar dos casais, e um dos aspectos ali que a gente colocou era que o casal precisa criar atmosfera para se declarar um para o outro, mas não precisa ser uma coisa forçada, fabricada, tem que ser espontâneo. Os pais demonstrando amor para com os filhos, nós, família da fé, demonstrando amor uns para com os outros. Nós, irmãos, estamos caminhando na direção daquilo que o Senhor deu para nós como promessa, de que viveremos eternamente juntos com o nosso Deus. Mas não combina com o cristão uma vida
dissoluta, no sentido de separada, de você declarar que permanece em Deus, mas não ama o seu irmão. Olha aqui o que diz o texto no verso 17. Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E aí vem o verso que nós já lemos juntos. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Mas agora eu queria caminhar para o fim, gastando um pouquinho mais de tempo com você nos últimos versos aqui, no verso 20 e 21. Nós já vimos, recapitulando com vocês, que quem odeia o seu irmão anda nas... Quem odeia o seu irmão é assassino. Mas nós devemos demonstrar o nosso amor pelo nosso irmão de fato e de verdade. Tem alguém passando necessidade entre nós? Tem alguém na sua família que está precisando da sua assistência? Estenda a mão. Mas talvez você diga assim, mas ele não merece, pastor. Ela não merece, pastor. Você não sabe o que ele fez para mim. Pode ter sido uma coisa muito grave. Mas como você tem o amor do Pai derramado no seu coração pelo Espírito Santo, você pode amar, mesmo que essa pessoa tenha te ferido tanto assim. E certamente isso será para você libertador. Tem muitas pessoas doentes, sabiam? E não adianta tomar remédio, não adianta fazer terapia. Você não vai ser curado enquanto você não liberar perdão. Você não será curado ou curado enquanto você não manifestar amor para com o seu próximo. Tem muita gente aí marcando consulta, fazendo uma série de tratamentos, não que não seja importante. Em alguns casos, às vezes, é importante que a pessoa faça um tratamento, que a pessoa seja medicada, que a pessoa precisa de uma terapia. Mas tem muita gente indo por esse caminho, tentando tratar do efeito, mas não está tratando da causa. O problema está no coração, está lá no âmago da sua alma, e você precisa tratar isso na presença de Deus com relação ao amor. Por isso que João, em vários aspectos aqui, está reforçando isso. Mas olha o que ele fala agora, gente, a partir do verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso. Você ama a Deus, meu irmão? Você ama a Deus? Então você ama o seu irmão. Porque se você falar assim, não, Senhor, eu te amo, eu declaro meu amor por ti, mas aí você abre os olhos e vê uma pessoa na igreja e diz assim, não suporta essa pessoa. Pode parecer engraçado o que eu vou falar e eu não digo isso com alegria, mas eu presenciei um fato, e para não ficarem preocupados, não foi aqui não, viu gente? Em que uma determinada família estava em atrito com uma outra família da igreja. E a igreja estava se enchendo para o culto e as duas famílias se assentaram na mesma fileira de bancos da igreja. Mas quando uma pessoa olhou para o lado e falou assim, eu não acredito que eu sentei nesse banco, bem do lado dessa pessoa, aí o pastor que estava na liturgia convidou os irmãos para um tempo de oração silenciosa. Quando a igreja levantou-se para orar depois e abriram os olhos, uma das famílias tinha mudado de banco. Fez isso durante a oração, porque não podiam nem cultuar a Deus sentando no mesmo banco. Pastor, isso é feio, isso é forte. É. Não adianta você estar aqui nessa noite cantando lindamente para Deus, hinos, cânticos, ouvindo a pregação, se no seu coração você está dizendo aí agora, tem uma pessoa que eu odeio. Lembram de Davi? Davi descreve no Salmo 139 uma coisa linda sobre a onisciência de Deus, a onipresença de Deus. E parece que o Salmo 139 do nada muda de tom. Porque de uma hora para outra Davi começa a falar assim, Senhor, e quanto aos inimigos teus, não os aborreço? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Mas como é que termina o Salmo 139? Vê se há em mim algum caminho mau. É como se Davi estivesse falando assim, Senhor, eu estou com esse ódio aqui, eu estou indignado contra os inimigos teus, mas Senhor, se esse pensamento, se essa motivação não é de ti, não te agrada, tira-me desse caminho, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como eu posso declarar que eu amo a Deus e ao mesmo tempo dizer que eu não amo o meu irmão? Seu amor é mentiroso, o seu amor é falso, o seu amor não agrada ao Senhor. Pois aquele que não ama ao seu irmão, final do verso 20, a quem vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, Deus não quer que você deixe de amá-lo. Aliás, vamos lembrar dos mandamentos, né? O intérprete da lei procurou Jesus e perguntou se Jesus conhecia os mandamentos. E Jesus fez o quê, irmãos? Ele resume os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. Amarás, pois, o Senhor de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. São os mandamentos verticais do decálogo. E depois com os relacionamentos horizontais: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás o teu próximo, honra teu pai, honra tua mãe. Ele fala sobre o quê? E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas precisamos amar também o nosso semelhante. Por isso, essa é uma marca que eu e você precisamos trazer. Há um programa que passava na televisão há alguns anos atrás, em que o apresentador dizia assim: o amor é a identidade do verdadeiro cristão. Certamente a nossa amada igreja já ouviu isso dos nossos visitantes, e a nossa oração é que eles continuem dizendo isso para nós. Como eu me senti bem aqui. Eu me senti amado quando eu entrei neste lugar. Eu senti o calor humano dos irmãos. Certamente muitos de vocês que estão aqui nessa noite podem testemunhar disso. Um dia quando eu estive aqui, eu me senti abraçado, eu me senti acolhido, eu me senti amado pelas pessoas que frequentam essa igreja. Irmãos, que a nossa amada igreja presbiteriana da Lapa tenha essa marca, mantenha essa marca, para que cada pessoa que adentrar a este lugar, na nossa vida, em nós, elas possam ver a expressão do amor de Deus, porque nós haveremos de demonstrar isso a elas. Agora, quem odeia o seu irmão está nas trevas, não está na luz. Quem odeia o seu irmão é assassino. Ainda que o Código Penal brasileiro nunca te alcance, porque isso daí está no departamento do reino de Deus. Quem odeia o seu irmão e diz que ama o Senhor e vê o seu irmão adorando a Deus, mas não suporta ver o irmão na igreja ou nas suas relações, você é mentiroso. E a palavra de Deus está nos exortando nessa noite para que nós, de fato, de verdade, expressemos o nosso amor. Comece na sua família, nos seus relacionamentos familiares. Nós tivemos semana passada aqui eleição de oficiais e foi requisitado, e é requisitado dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, que eles governem bem a sua casa. E dentro dessa expressão governar bem a sua casa, eu diria, o marido precisa amar a sua esposa, amar os seus filhos, a esposa amar o seu marido, amar os filhos, amar os pais. E quando essa família vem para a igreja, ela traz consigo essa atmosfera de amor, e que é somado com todas as famílias que servem a Deus aqui. E este amor se torna algo real, contagiante, onde as pessoas dizem assim: como eu me sinto bem no meio daqueles irmãos, porque eles estão vivendo a atmosfera do amor de Deus. Essa é a exortação. Este é o teste social que o apóstolo João, ao escrever essa primeira carta, está fazendo aos destinatários dessa carta, e está fazendo conosco também nessa noite. E há um hino que nós gostamos muito de cantar, mas eu gostaria que nessa noite, ao cantar novamente este hino, você prestasse bem atenção nas palavras do autor sacro deste hino, que é o hino 178. Não cante por cantar, você está louvando a Deus, você está em culto, adorando ao Senhor, mas preste atenção sobre este hino, a excelência do amor. E você verá em que áreas da sua vida, baseado no que você ouviu nessa noite, você precisa da graça e da misericórdia do Senhor para continuar amando o seu próximo e, sobretudo, continuar amando a Deus.